Ok, você se apaixonou pela costura, adquiriu a sua tão sonhada máquina de costura, mas não tem um cantinho na sua casa que seja próprio para costurar o seu ateliê. Nesse vídeo eu vou te dar dicas valiosas para criar um cantinho de costura na sua casa com coisas que você tem, mesmo que você esteja aí pensando, não, mas eu não tenho espaço para isso. Será mesmo? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ateliê de costura. Como montar o seu próprio cantinho de costura em casa, como fazer um ateliê usando materiais reciclados, materiais que você já tem aí na sua casa. Se você gosta desse assunto, já aproveita agora no início do vídeo para deixar um gostei aqui nesse vídeo, para que eu saiba que vocês gostaram desse assunto, para que eu faça mais vídeos nesse tema. Esse vídeo está recheado de dicas valiosas, coisas que eu aplico aqui no meu cantinho de costura. E eu quero que pelo menos uma pessoa que assista esse vídeo saia daqui pensando, nossa, e eu achei que não tinha espaço, mas até que eu tenho. Não é que eu posso mesmo fazer um cantinho de costura com coisas que eu tenho por aqui? Tenho espaço. Eu já quis começar com esse tema porque eu sei que ele é o vilão de muita gente. Eu não tenho espaço para criar um cantinho de costura na minha casa. Eu não tenho nenhum lugarzinho mesmo da minha casa que eu possa deixar para esse fim. Será mesmo? Eu sei que a maioria das pessoas não conseguem destinar um cômodo da casa exclusivamente para ser o cantinho de costura. E eu já quero falar para você que você não precisa fazer isso. Pelo menos não no início. Você não precisa começar com um cômodo inteiro para ser o seu ateliê. Quando eu me interessei pela costura e comecei a costurar, eu não tinha nem sequer uma mesa para colocar minha máquina de costura, sabia? Eu lembro que eu peguei um pedaço de madeira, que era uma porta, comprei 2 suportes mão francesa, sabe? Meu pai colocou pra mim na parede, coloquei a tábua em cima, até encapei com papel contact pra ficar um pouco mais bonitinho. E era isso. Esse foi o meu primeiro cantinho de costura e eu lembro como se fosse hoje, como eu fiquei feliz, assim, eu tava deslumbrada, eu tava maravilhada, e foi na época ainda que eu morava com os meus pais, então eu dividia um espaço do meu quarto, que era tudo que eu tinha. E eu não tinha aviamento, eu não tinha tecido, então tudo que eu tinha relacionado à costura cabia em cima dessa mesa improvisada. Eu tinha uma máquina de costura que era da minha mãe, tinha feito com o meu pai, inclusive tem vídeo aqui no canal, um suporte para colocar as poucas opções de linha que eu tinha, uma tesoura, uma fita métrica, até colocava minhas coisinhas de papelaria do lado e era isso. Eu queria que fosse arrumado, não vejo a hora. Pode arrumar, pode ir pôr nas coisas que o pai acha bonito. Então assim, não precisa de muita coisa. De repente você tem um espaço no seu quarto, de repente você tem um espaço na sua lavanderia. Então começa a olhar a sua casa com outros olhos assim mesmo. Vê uma parede meio branquinha, meio assim, lisa. Fala, e se eu colocasse um suportinho ali, uma madeirinha que dá para colocar minha máquina em cima, tá pronta a sua mesa de costura. Inclusive, tem opções muito legais que você pode colocar um suporte que fecha. Então, na hora que você estiver costurando, você abre essa madeira para ser a sua mesa, terminou de costurar, deixa ela fechadinha para não ocupar muito espaço. Além de você ter uma mesa para ser sua mesa de costura, para colocar a sua máquina de costura, é muito importante que você setorize os materiais, ou seja, que você deixe tudo junto o que você tem de costura. É muito ruim se você comprar um tecido, chegar na sua casa e deixar ele em cima da mesa, ou sair para comprar um zíper, trazer e colocar dentro de uma caixinha no quarto. Então é muito importante que você junte tudo que você tem de costura, até para que você tenha noção do que você já tem. E não importa se você tem espaço para fazer um ateliê de costura ou se você não tem espaço. Para os dois casos, o que eu vou falar agora serve demais, que é
Você precisa ter caixas organizadoras. E calma, você não precisa sair comprando caixas organizadoras super caras por aí. Você mesmo pode fazer as suas de papelão, sabia? Eu tenho aqui no meu ateliê essas caixas organizadoras que eu mesma fiz com caixas que eu peguei no supermercado. Recentemente eu fiz uma série com 7 vídeos aqui no canal, que era o especial Costurices de Ateliê, que eu fiz projetinhos pro ateliê. Então vocês podem ver aqui no fundo, ó, capa de máquina, tapetinho para máquina de costura, lixeirinha, tábua de passar. Então depois que eu terminei, que eu deixei tudo bonitinho, padronizado, eu vi que as minhas caixinhas precisavam também de um up. E aí encapei elas de novo, deixei elas bem bonitinhas e eu filmei para vocês verem, olha só. Aqui eu destino elas, eu sei que tem aqui tecidos, retalhos de tecido, não é o corte inteiro. Então, de repente, costurei alguma coisa, sobrou um pedaço bom que dá para eu fazer alguma coisa no futuro. Então, eu vou colocando nessas caixinhas porque eu sei que é aqui que eles estão. Aqui embaixo tem mais algumas caixinhas que é para aviamentos, assim. Tenho caixinha com linhas, tenho caixinhas com zíper, caixinha com pedaços de feltro, caixinha com fitinhas e coisas para decorar, assim. E já que eu tô falando sobre caixas organizadoras, como organizar os seus materiais de costura, eu tenho 2 dicas legais sobre esse assunto para dividir com vocês. A primeira é sobre prateleiras. Eu sou a louca das prateleiras, todo lugar que eu posso encaixar uma prateleira, eu faço isso porque é uma forma muito simples de maximizar o espaço que eu já tenho. Usando prateleiras, você consegue dobrar o espaço que você tem disponível. E todas as prateleiras que eu tenho foram feitas com restos de madeira que eu achei na rua, ou que meu pai tinha lá, tipo, jogado. Peguei com muito amor, cortei, pintei ou encapei com papel contact. Elas estão aqui, ó, lindas no meu ateliê, me ajudando demais. Então, assim, as prateleiras que vocês estão vendo lá no fundo era uma madeira bem grande, um caibro, se eu não me engano. Mandei meu pai cortar pra mim, nas medidas que caberiam ali. Pintei com uma tinta branca, coloquei uma mãozinha francesa e pronto! Essas 2 aqui também foram feitas com uma madeirinha que tinha sobrado por aqui. Então pintei ela, coloquei o suportinho aqui, ó, e cabe todas as minhas linhas, além de dar um visual super bonito para os fundos dos vídeos e tudo mais, né? É uma coisa super baratinha de fazer. Então, se a gente for recapitular o que eu falei para vocês desde o começo do vídeo, pensa comigo. Um espacinho pequenininho que você tenha na sua casa, com uma paredinha lisa. Coloca uma bancadinha de madeira com um suportinho embaixo. Sua mesa de costura já tá ali. Faz algumas caixinhas organizadoras. Coloca uma prateleirinha em cima para colocar essas caixas e pronto. O que mais a senhorita precisa?
a segunda dica. Não saia comprando aviamentos e tecidos loucamente. Eu sei que você vai numa loja de tecido, vai ver um tecido lindo, maravilhoso, vai acabar comprando ele sem nem saber o que você vai fazer com aquilo. Aí você precisa de um zíper branco, você vai no armarinho e traz um branco, um preto, um amarelo, um verde e um rosa. Eu sei como é isso, porque também aconteceu assim comigo no início. Eu achava que eu precisava equipar o meu cantinho de costura, que eu precisava ter todas as cores de linha e todos os aviamentos possíveis. E assim, se você tem problema de espaço, e nem se não tem também, aonde a senhora vai enfiar tanta coisa? E por que comprar tanta coisa? A melhor dica que eu posso dar para vocês, que eu faço isso desde quando eu comecei a costurar, é: decidiu fazer um projeto? Tá, coloca tudo no papel e vai comprar. Você comprou um corte de tecido azul para fazer uma saia. Tá, você vai precisar de uma linha azul, de um zíper azul, sei lá, um botão azul. Então, compra de acordo com o projeto que você está fazendo. E vai fazendo um projeto por vez. O que acontece é que quando a gente começa a costurar, sobra um tecidinho aqui, sobra um retalho, sobra de repente um botão. E aí a gente tem que realmente ter essas caixas organizadoras, porque a gente vai ter onde guardar para depois reutilizar esses materiais. Mas não tem a necessidade de você sair comprando tudo. Aviamentos existem milhares, coisas maravilhosas, mas a realidade é que muitos deles não faz parte da sua realidade. Nem todos vão ser úteis para o que você vai costurar. Então não tem necessidade de comprar aviamento só porque é bonito, só porque estava barato, ou só porque você gostou da cor. Compre coisas que você realmente vai usar, que vai ser importante para você. Se você gosta de fazer saia com elástico, por exemplo, compra elástico. Agora, se você, sei lá, trabalha com costura criativa, não tem por que você comprar esquadros de modelagem. É mais ou menos esse o raciocínio. Esse aqui é o meu cantinho de máquinas. Tem uma mesa que eu mesma fiz usando madeira. Inclusive, tudo que eu tô falando pra vocês aqui, tem tudo relatado no canal e vocês podem assistir pra inspirar vocês, pra ver como que eu fiz, pra vocês fazerem também. Então, eu tinha essa paredinha aqui, decidi trazer tudo que é de máquina pra cá. Então, acomodei as minhas máquinas de costura. Aqui tem as linhas, né, com as prateleirinhas que eu falei pra vocês. Nessa parte aqui da minha mesa, eu tenho alguns cortes de tecido, mas vocês podem ver que não é muita coisa, porque eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu trabalho com o que eu tenho aqui, compro mais alguns tecidos pra fazer mais. E aí a gente já vai pra essa parte que é uma estante, que é o único lugar assim que eu tenho pra armazenar coisas. Então, nas caixinhas brancas que eu mesma encapei, eu sei que tem resto de tecido. Embaixo, como eu falei pra vocês, tem as caixinhas que eu guardo alguns aviamentos, tipo caixinha para zippers. Isso funciona muito, ajuda muito a não deixar tudo bagunçado, é fácil de pegar. E vindo pra cá, temos a minha mesa de corte e também esse painel. Eu sei que vocês gostam muito, sempre me perguntam: Gi, o que é esse painel furadinho aqui? Gente, isso aqui chama painel pegboard ou painel Eucatex também. Acreditem ou não, também foi achado na rua. Inclusive tem uma emenda aqui, porque é assim, a gente encontra as coisas, mas tem que ter aquele cuidado, aquele amor pra conseguir fazer alguma coisa legal, né? E aí tinha essa moldura, coloquei pra ficar tudo bonitinho. Olha só, prateleiras de novo. Então aqui eu tenho esse organizador pra colocar miudezas, botões, algumas ferragens, tipo fivela, essas coisas assim. Gosto de colocar aqui. Aqui algumas agulhas e bobinas, tenho aqui algumas linhas que eu mais uso, tenho os alfinetes, algumas coisas assim. E esse organizador de linhas aqui que me acompanha desde do comecinho do canal, que eu coloco algumas linhas de retrós que eu ainda tenho, mas confesso pra vocês que isso pra mim não é viável. Eu gosto muito mais de comprar a linha grandinha assim, porque acabo usando muito mais. Essa mesa de corte é uma porta, olha só, é uma porta mesmo. E aí, recentemente eu comprei essa chapa branca para deixar um pouco mais harmonioso, assim. E ela é de cavalete, ó. E esse cavalete eu mesma fiz, pintei tudo certinho. Mas, sinceramente, você não precisa se preocupar em ter uma mesa de corte logo no início. Nossa, cortei muito tecido no chão ou na mesa mesmo da minha casa. Então, assim, isso dá pra você ir levando, pra você contornar a situação. O importante mesmo é que você tenha uma mesinha
para ser o seu local de costura e que os seus materiais de costura estejam todos juntinhos ali, setorizados. E tenho mais uma dica extra para dividir com vocês, que é uma coisa que eu faço muito na minha vida costurística, que é ter uma listinha de compras. Separa uma folha de caderno ou de repente uma página no seu planner, depende muito de como você se organiza, para escrever ali os aviamentos ou coisas relacionadas à costura que você precisa. Porque às vezes no dia a dia a gente tá fazendo alguma coisa e fala, nossa, eu precisava tanto de um zíper preto. E isso passa da cabeça, a gente vai na loja, compra várias outras coisas e não traz o bendito zíper preto. E é aquilo que eu falei pra vocês, né? Principalmente para quem tem problema de espaço. Compre somente o que você precisa, o que é necessário para você. Alguma coisa que eu tenha dito aqui fez acender uma luzinha na sua cabeça? Me conta aqui nos comentários, tá? Eu quero ver vocês felizes costurando, tendo um espacinho de costurar de vocês. Eu sei que às vezes a gente fica muito assim, vendo fotos na internet e a gente fala, putz, cara, eu nunca vou conseguir ter um espaço assim, bonitinho e tal. E a gente pode fazer muito, mesmo que não seja o ideal, mesmo que não seja o nosso sonho final, a gente pode sim montar um cantinho de acordo com a nossa realidade. Inclusive, tive uma ideia aqui enquanto eu estava gravando esse vídeo. Se você quiser me mandar uma foto do seu cantinho de costura para inspirar outras meninas, me manda essa foto lá no Instagram, tá? É @GiselleRoge. Eu vou colocar todas as fotos dos cantinhos que vocês me mandarem, porque assim as meninas podem ver também e pegar uma dica, uma ideia. Acho que todo mundo pode fazer uma coisinha que seja para melhorar a realidade que você vive agora. Nem sempre eu tive esse espaço aqui. Hoje em dia tá começando a ficar pequeno para mim, mas eu sou muito agradecida. Sei que muitas pessoas gostariam de ter esse espaço aqui, como também outras podem olhar e falar, nossa, mas que simples, que pequeno. Então, assim, é muito importante que nós estejamos fazendo o melhor que a gente pode na realidade que a gente se encontra no momento, tá bom? Um grande beijo, obrigada pra você que ficou até o fim do vídeo e a gente se vê no próximo.